Nós recebemos na manhã dessa quarta-feira o seu Paulo Bertolini, mais uma vez aqui conosco no Bom Dia Agronegócio, presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagens de Grãos da Abimac. Seu Paulo, sempre um prazer ter o senhor conosco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, seu Paulo. Como é que o senhor recebeu essa notícia dessa aprovação desse recurso pelo BNDES? É uma notícia bem-vinda? É um recurso insuficiente diante da enormidade da nossa necessidade de ampliar a armazenagem? Como é que a gente tem que fazer a avaliação dessa aprovação? Então, Carla, são duas linhas de PCA, na verdade. O PCA está dividido em dois blocos. O Certo. PCA até 6 mil toneladas, que está focado, ou 100 mil sacas, que está mais focado à estrutura de grãos. E o PCA demais, que engloba outros produtos, armazenagem de outros produtos agrícolas que não grãos. Então, esse anúncio. Uma parte dele é para grãos, outra parte já são para rações, né, e também para açúcar. Então, que foge um pouco do propósito da quebra ou da diminuição do déficit de armazenagem que nós temos para grãos. O Brasil tem um déficit hoje de 120 milhões de toneladas de armazenagem, ou seja, nós não temos onde colocar aquilo que a gente produz. E esse déficit, ao longo dos anos, se você pegar um histórico aí de 10 a 15 anos, ele vem aumentando quase que 5 milhões de toneladas todos os anos. Embora a indústria brasileira, que fabrique silos, equipamentos de secagem, movimentação, limpeza de grãos, elas tenham capacidade de produção, tenham capacidade tecnológica, inclusive exportam para mais de 40 países, a demanda ainda no Brasil interna é pequena por falta de financiamento. Né? O que nós temos visto, em especial nesse plano safra, diferente dos planos safras dos anos anteriores, que lá nos anos anteriores o recurso acabava muito rapidamente, em poucos meses já não tinha mais recurso. Esse ano, os bancos estão mais criteriosos e não estão, isso é a nossa percepção, tá? E não estão emprestando recursos para a construção de armazéns, o que é muito ruim, apesar de terem produtores, muitos produtores pedindo esses financiamentos. Então, nós encontramos uma situação onde os bancos estão fugindo de risco, provavelmente. Aí eu não posso afirmar, mas é uma Uhum. percepção em Sim. função de muita prorrogação de pagamento de financiamentos, de investimentos, de custeio, que foram gerados a partir da frustração de safra do ano passado e isso, de certa forma, acaba tomando o limite de crédito desses agricultores e faz com que os bancos fiquem mais constrangidos, vamos dizer assim, ou mais preocupados em fornecer financiamentos. Inclusive, recentemente, isso não é só para o PCA, veja bem, isso são para todas as outras linhas também do Plano Safra. Recentemente, o Banco do Brasil devolveu uma boa quantidade de dinheiro que estava destinado ao Moderfrota, tentou remanejar esse recurso para outras linhas. O próprio PCA está a risco de ser devolvido pelo Banco do Brasil, em função também do banco não aplicar esse recurso com os produtores. Então, nós temos um ano. Carla, que vamos ter uma boa produção novamente, né? Não digo, não sei ainda se vai ser recorde, vai depender muito ainda do andamento da segunda safra de milho, né? Mas é um ano que tem uma boa perspectiva de safra. Nós estamos colhendo uma safra muito grande de soja e temos visto já nesse momento da safra de soja filas monumentais aí em estruturas de armazenagem, em portos por falta de capacidade de recepção desses grãos e de processamento deles e depois a porta de exportação. O que a gente via normalmente na segunda safra, quando o milho safrinha era colhido, vocês mesmo noticiaram várias vezes, produto sendo armazenado a céu aberto, milho Sim. sendo colocado a céu aberto, sobre o risco de chuva, ataque de insetos, aves,
sobre uma perda de qualidade, perda quantitativa de produto, e isso nós já estamos vendo nessa safra de soja. Então, é um ciclo vicioso, muito perigoso, ele é danoso à renda, é uma perda de toda a cadeia. Então, perde o produtor, que é em primeiro lugar, mas perde também a indústria, que tem essas filas monstruosas, que precisa ela investir em armazenagem, quando o negócio dela é o processamento, é a industrialização, não uma armazenagem que ela precisa carregar o ano inteiro. Isso é parte do negócio do agricultor. Mas quando o agricultor quer investir, percebe que isso tem custado muito para ele e vai ao banco, hoje o banco, mesmo tendo previsão de financiamento lá do PCA, com recursos ainda disponíveis, ele limita esse crédito e criando uma nova espiral aí do ciclo vicioso. Nós precisamos quebrar esse ciclo, tornar ele um ciclo virtuoso, onde a armazenagem cresça de uma forma bastante significativa dentro das propriedades rurais, que ali é o local adequado de construção de armazéns. Hoje, só 15% da nossa, ou 16% da nossa capacidade total de armazenagem está dentro das fazendas. Então, é muito pouco. Se comparar, por exemplo, Carla, com os Estados Unidos, que conseguem armazenar mais do que uma safra inteira e tem uma logística formidável, rodoviária, ferroviária, hidroviária, os portos, eles ainda têm mais da metade dessa capacidade dentro das fazendas. Então, nós estamos muito longe da parte de infraestrutura, que começa ali no momento da colheita em diante, dos Estados Unidos, que são o nosso principal concorrente no mercado internacional. Nós precisamos avançar, quebrar esse ciclo vicioso, tornar ele um ciclo virtuoso, porque o agricultor com armazém na fazenda, ele colhe no momento ideal, ele perde menos, ele não paga tanto essa terceirização, não perde dinheiro nesse processo. Ele também não fica sujeito a preço balcão ao invés de um preço disponível, gasta menos com frete, escolhe o momento mais adequado para sua comercialização. E do outro lado, a indústria não precisa investir em armazéns como ela precisa estar investindo tanto, ela consegue se abastecer ao longo do ano todo. Isso também é muito bom para a população em geral, que tem produto armazenado, que pode ser carregado esse estoque em momentos onde a oferta desses produtos são menores. Agora, se a gente não tem armazéns, a gente não consegue carregar estoque para entre safra, porque não tem espaço. Então, nós temos que mudar isso. O Brasil precisa mudar, porque a agricultura, essa dinâmica da agricultura brasileira, que é pujante, ela vai parar de continuar nesse ritmo de crescimento que vinha até então, por falta de infraestrutura. Isso é uma pena. Isso é um desperdício de potencial enorme. E lembre que a armazenagem, esse processo agrícola, ele é uma garantia de segurança alimentar, não só aí para os 210 milhões de brasileiros, mas outras 800 milhões de pessoas mundo afora que dependem da nossa produção agrícola para se abastecerem. Então, nós temos que mudar esse ciclo, Carla. Sem dúvida, seu Paulo. E não é um problema novo que apareceu agora. O senhor está me falando que a gente tem um déficit de armazenagem que cresce 5 milhões por ano. Isso é uma loucura. Agora, seu Paulo, eu tenho duas preocupações para o próximo Plano Safra. A gente sabe que as discussões elas vão se intensificando a partir do mês que vem. Como é que o senhor está vendo as discussões acontecerem para investimentos como estes? Para a construção de armazéns, primeiro, o volume de recursos que vai ser alocado nesse próximo Plano Safra para essa frente, para as linhas de construção de armazéns, e também como é que o senhor recebeu ou recebe essas taxas de juros altas. Isso vai indiscutivelmente impactar no Plano Safra. E se o senhor me traz essa notícia de que os bancos estão mais criteriosos e ali um pouco mais cautelosos para liberar os recursos para essa frente, o que nós podemos esperar para a próxima temporada diante da construção do Plano Safra que está sendo feito agora, com essas bases, com uma Selic de 14,25% ao ano, por exemplo?
Então, assim, há uma percepção do nosso setor que o governo está mais sensibilizado porque a falta de armazém, ele é também um fator inflacionário para os alimentos. Sim. Então, hoje as notícias contam aí sobre a inflação de alimentos e tudo mais. Então, se nós não temos local de armazenar, é óbvio que as oscilações de preço, elas são mais evidentes e mais intensas ao longo do ano desses produtos agrícolas, né, dessas matérias-primas principalmente. Então, a armazenagem ela consegue reduzir essas oscilações ao longo do tempo. Então, há uma sensibilidade por parte do governo. Do outro lado, é uma oportunidade para quem pensa em fazer armazéns agora, no atual Plano Safra, que tem recurso, os juros é de 7% para estruturas até 100 mil sacas ou 6 mil toneladas e de 8,5% para estruturas maiores. Então, é um momento oportuno, desde que essa pessoa consiga, obviamente, a questão de cadastro, a questão de limite de crédito, é um momento ideal para fazer esse investimento e correr atrás desse recurso. Já para o próximo Plano Safra, a nossa preocupação é enorme, tanto quanto a questão de juros, e se vierem juros mais altos é um problema, quanto a falta de recursos. Mas lembrando sempre, Carla, que hoje o problema não é só a falta de recursos, né? É o problema, principalmente, do banco não ter apetite por emprestar para armazenagem. Certo. Armazém não sai com rodinha andando dentro da fazenda. Há uma garantia real que o banco normalmente Claro. exige para um armazém. Então, a gente precisa entender por que isso está acontecendo e tentar reverter esse quadro. E é bastante preocupante, cara. Seu Paulo, como é que isso pode ser revertido? É uma questão de sentar-se todos à mesa, então a Câmara Setorial, os bancos, instituições de produtores, instituições de classe, talvez trazer a CNA para a conversa, o ministro da Agricultura, quem precisa ter essa discussão e ter essas tratativas para tentar reverter essa situação com os bancos e mostrar justamente esse cenário que o senhor acabou de. Não dá para o produtor sair com um silo nas costas e sumir com esse investimento, né, seu Paulo? Exato, é uma segurança, inclusive para a renda melhor do agricultor, tendo silo dentro da fazenda, esse agricultor ele torna-se mais viável, ele tem mais renda, então a atividade dele é melhor. Então qualquer empréstimo ele fica com uma garantia mais sólida de ser pago, quitado, em função de ter esse benefício de ter o silo dentro da fazenda. Sobre a questão dessa discussão ampla, nós temos feito, dentro da Câmara Setorial mesmo, há uma percepção unânime de todas as empresas que fazem parte desse setor, dentro da BIMAC, que são grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, de que seus clientes estão buscando linha de crédito e não estão conseguindo. Então, esse diagnóstico a gente já tem. Não sabemos ainda a causa efetiva. Também fizemos conversas com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a diretoria, a área de crédito agrícola, também para entender essa dinâmica do que está acontecendo. E fizemos muito recentemente, semana passada, lá no Ministério da Agricultura, também uma reunião. Então, há uma percepção geral de que há um problema instalado, a gente tem que acertar no diagnóstico para poder aplicar um remédio adequado. Mas, invariavelmente, nós vamos ter que passar por uma política pública de incentivo à armazenagem que gere, de fato, resultado para isso. Só para você ter um exemplo, Carla, desde que o PCA foi criado lá em 2013, se não me engano, a percentagem de capacidade estática dentro das áreas agrícolas, das fazendas, ela manteve-se estável entre 14% e 16% ao longo desse tempo. Quer dizer, a gente não cresceu proporcionalmente mais dentro do local de produção, que é o local ideal. Veja, do ponto de vista da indústria, que somos nós aqui que estamos fabricando silos, equipamentos para armazenagem e secagem de grãos, tanto faz para a gente vender para uma indústria ou vender para uma fazenda. Só que nós entendemos que para o Brasil continuar crescendo nessa dinâmica que vinha crescendo até então, é importante que a gente cresça proporcionalmente mais
com estruturas de armazenagem dentro das fazendas. Claro. Isso vai consolidar a nossa competitividade em relação ao mercado de outros países e também em relação à garantia de fornecimento de produtos agrícolas no mercado interno, se nós tivermos mais silos dentro das fazendas. Então, o caminho é esse. Nós temos que sentar, continuar nesse diálogo e sermos rápidos, porque uma estrutura de armazenagem, Carla, ela não se implanta do dia para a noite. Sim. Tudo que a gente está hoje financiando e vendendo, isso vai funcionar só no próximo ano. Então há uma demora enorme, tem energia elétrica para ser puxada, tem toda a obra civil para ser construída. Alguns estados ainda exigem licenciamento ambiental para fazer um silo dentro da fazenda. Então é uma complexidade enorme, tanto para o agricultor como a parte burocrática, análise dos bancos, e a gente tem que dar vamos dizer, um rumo mais ágil, menos burocrático, mais fácil, né? Para que os agricultores tenham acesso a esse recurso, porque eles já perceberam, lá no passado eles deram prioridade na expansão das terras, em área agrícola. Hoje eles estão percebendo que para eles crescerem, eles precisam verticalizar esse processo e processar esses grãos dentro da própria fazenda. Bom, seu Paulo, o senhor sabe que aqui o senhor tem portas abertas sempre. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto com o senhor muito de perto. Qualquer novidade, por favor, entre em contato conosco. A gente vai continuar mantendo a nossa audiência atualizada sobre essa situação e vamos também, claro, monitorar o desdobramento disso tudo, principalmente junto aos bancos. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por nos Obrigado, trazer Carla. essas informações. Pois não. Obrigado, Carla. Em nome da Bimac, muito obrigado a Notícias Agrícolas. Obrigada, senhor. Obrigada, seu Paulo. Uma ótima semana para o senhor. Bom trabalho, Obrigado, boa igualmente. sorte. A gente vai conseguir mudar esse cenário com certeza. Obrigada, seu Paulo. Tchau. Tchau, tchau.